estava me falando, então, do primeiro projeto que vocês fizeram para um cliente externo. Me fala um pouco disso, assim, porque também é um aprendizado fazer orçamento de uma equipe inteira e de quanto tempo esse projeto vai, enfim, custar, né, em termos de tempo e, consequentemente, de dinheiro. Fala um pouco disso. Olha, eu não me lembro exatamente como foi essa negociação, não. Eu me lembro de conversar com o pessoal do CTA e eles dizerem assim, tem um projeto que eu acho que... Porque nessa questão dessa exposição de tecnologia, todo esse pessoal que fez parte, foi expositor, eles foram, talvez alguns pela primeira vez, tiveram contato com o que era desenho industrial. Então, quando ocorreu essa coisa, essa circunstância que a gente percebeu que o plano, que o projeto do centro não ia sair, nós, evidentemente, nos sentimos ameaçados. E verificamos que o que nos pagava era um projeto, vamos dizer, era uma dotação orçamentária que certamente ia sumir, né? Era tudo lei trabalhista, mas ia sumir. E aí a gente viu, bom, o que a gente vai fazer? Todo mundo vai ser despedido, a gente vai procurar emprego, a gente vai fazer o escritório da gente, ou a gente vai tentar, já que a gente tem um pé aqui dentro, continuar e fazer disso uma ponta de lança do design no governo. É uma coisa importante, né? Ou a gente, pelo menos, acreditava que era importante. Aí, eu não sei, eu me lembro que foi de uma conversa com o Coronel Vale, que era um dos diretores do CTA, que surgiu essa ideia desse projeto. Eles tinham um financiamento para desenvolver um gerador a diesel. Até então, não havia projeto brasileiro de gerador a diesel. E havia essa ideia de acoplar uma turbina. A turbina não era nacional. A turbina era uma turbina, acho que da Toshiba, eu acho. E tinha uma empresa nacional chamada Induco, que estava mais ou menos negociando com eles. Aí eles incorporaram o design. Incorporando o design, paga a equipe que está fazendo o design. Mais ou menos foi assim. Quando chega o outro projeto, por exemplo, teve um projeto do CTCCA, que é um flexômetro, que é um aparelho para medir a resistência do couro a impacto, etc., inclusive temperatura. Quem estava pagando o projeto é o CTCCA. Eles tinham, CTCCA, o Instituto Brasileiro de Couros, Calçados e Afins, ele tinha um financiamento, se era do BNDES, não sei de quem era, para fazer esse projetão. Nesse projetão tinha essa máquina. Quem pode fazer essa máquina? Tem os designers lá no INT que talvez eles possam fazer. Vocês querem fazer? Sim, senhor. Então, vamos fazer. Então, a gente era incorporado num projeto grande, né? Eu vou te dizer aqui os projetos que tem, que eu não me lembro, mas eu fiz uma pequena listagem aqui. Em 77, que é quando começa isso, veja os projetos que a gente faz. O primeiro, que é o Paraná, né? Aí a gente faz um sacarímetro, que também é um equipamento, em colaboração com o Instituto de Física e Eletrônica Kant da Universidade de Campinas, que já é para o Programa Nacional do Álcool, né, que tinha um baita financiamento. A usina de álcool de Lorena, que foi a primeira usina de álcool, vamos dizer, piloto, ela precisava de um sistema de andaimes, né, com fluxos e espaços físicos, né, com agilidade de montagem, segurança. Então, entra um pouco da ergonomia, entra o problema de design para montagem, desmontagem rápida, a gente fez. O outro projeto foi o de racionalização de fluxos e espaços físicos. Aí já é um projeto bem design mesmo, de fluxo e transporte, etc., sinalização. O sistema de sinalização interna do INPI, do INT, o projeto de identidade visual da Fundação Centro Vale, que era quem nos pagava, e o sistema de identidade visual do INT e do IMETRO, que aliás foi feito pelo Zé e que existe até hoje. Então, você vê que nesse primeiro ano a gente já faz 3 projetos, vamos dizer assim, de design produto mesmo, né? E você percebe que esses projetos não são projetos que o escritório teria facilidade de fazer, porque como é que naquela época, maior parte dos escritórios, eles não eram nem legais.
Para você fazer parte fazer uma equipe de projeto, de um projeto que você tem, que está financiado por um BNDES, você precisa ter uma identidade legal, né? A gente tinha, porque estava dentro de uma instituição de pesquisa do governo. Mas é muito difícil que o escritório que tivesse 2, 3 pessoas pudesse fazer isso. Embora essa equipe fosse 4. É uma questão de oportunidade, estar no lugar certo naquele momento, né? E que eu acho que a gente aproveitou essa oportunidade e fincou o pé. Então, eu acho que 77, 78 é um período em que você começa, vamos dizer assim, é um período da implantação de dizer, olha, a gente existe, tá? E foi fazendo isso. Aí, em 78, a gente já faz uma outra coisa, já está no Programa Nacional do Álcool, mas, ao mesmo tempo, por exemplo, a Vigorelli, que era uma empresa de máquina de costura, ela estava com um projeto grande no BNDES, para remodelação da indústria toda, melhoria do produto, etc. É um cara do BNDES que conhecia a gente, disse assim, olha, tem um grupo de desenho industrial que pode ajudar vocês a melhorar esse projeto da máquina de costura. Aí eles foram lá e contrataram a gente para fazer a máquina de costura. Entendeu? Aí fomos fazer a máquina de costura. Ao mesmo tempo, a essa altura, o Zé Abramovitz e eu e a Isabel tínhamos feito o curso de ergonomia da Fundação Getúlio Vargas, que era um curso lato sensu de mestrado, 360 horas. E a gente começou, junto com a COP, a pensar uma pesquisa antropométrica, porque a gente não tinha medida de gente brasileira, né? Então, a gente fez o primeiro projeto com a COP, que foi no Rio Centro, um projeto interessantíssimo, mas que, na nossa inocência, ela não tem validade, porque ela não era uma amostra planejada, quem chegava lá era medido, isso não tem uma coisa científica. Eu fui medida. Hein? Eu fui medida. Foi muito divertido, não foi? Foi divertidíssimo. Mas não, validade mesmo não tem. O que é engraçado é que os resultados dessa pesquisa, se você comparar com os que a gente fez depois, com 3.100 pessoas na indústria, só operário da indústria no Rio de Janeiro, ela tem umas curvas semelhantes. Ou seja, aquela randomização foi um pouco, que era anárquica, não foi tão anárquica quanto parecia. E aí a gente entra de sola, em 79, no problema do álcool. A essa altura, o Brasil desesperadamente precisa produzir álcool para fazer frente ao custo cada vez ascendente da gasolina, e começa a briga entre o pessoal da mandioca e o pessoal da cana. Então, começa, por exemplo, Lorena, essa tal usina que a gente fez, alguns projetos, vamos dizer, auxiliares, era uma usina de álcool. O desenvolvimento do álcool foi todo feito no NT, por acaso, por uma mulher. A criadora dos programas de bancada, a doutora Nancy, era uma figura. Ela já tinha quase 70 anos nessa época. E naquela época, eu achava uma pessoa de 70 anos velhíssima. E aí, ela foi fazer primeira vez, mas o problema era como se plantar a mandioca. Porque a mandioca sempre foi um produto de extração, vamos dizer, quase a nível doméstico, né? Pequenas glebas, etc. Para você fazer usina, produzir álcool de mandioca, você precisa ter uma plantação planejada, né? E um cultivo sério para que as manivas sejam de boa qualidade, etc. E colher essa mandioca, né? Então, nós começamos, junto com a Embrapa, a fazer pesquisa como ter, primeiro, uma afofadura. A ideia foi fazer uma colhedeira. E a gente descobriu muito cedo que o problema não era colher a mandioca, o problema era primeiro afofar o solo, porque a mandioca cresce assim. Você não pode controlar quanto cresce isso aqui, ela fica assim no solo. Então, você precisa primeiro, se você vai com uma colhedeira e corta isso, ela estragou, ela é contaminada, você não pode mais fazer álcool. Então, você tem que tirar aquilo inteiro. Para isso, a ideia, então, foi afofar o solo e levantar tudo. Aí, depois que levantar, chacoalha, cai a terra e fica a raiz. Aí você colhe, né? Isso foi em estágios, né? Levou muito tempo,
Nós trabalhamos algum tempo com a parte agrícola. É enlouquecedor. Por quê? Você falou como você vai orçar o projeto. As instituições de financiamento, elas são precisas, elas querem saber quantos dias de teste você vai ter, quantas horas você vai ter, quantas viagens você vai fazer.